Então, vamos começar desde o início, tá bom, gente? Desculpa, obrigado por vocês terem me avisado. Então, o que acontece com as mamadas noturnas? Quando a gente pensa em dormir melhor, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu preciso eliminar as mamadas noturnas, tá? Mas não é aí porque a gente começa. A gente não começa a construir uma casa pelo telhado, não é verdade? A gente começa a construir uma casa pelo alicerce da casa. A gente precisa construir a base da casa, tá? Então, por isso que é a mesma coisa do bebê. Você não começa cortando as mamadas noturnas do bebê. Você começa a equilibrar o corpo dessa criança à noite, durante o dia, desculpa. Ele começa a equilibrar o corpo dessa criança durante o dia, para que ela chegue à noite com o copinho de conexão, com o corpinho dela todo equilibrado, tá? As mamadas, na verdade, gente, não são as mamadas noturnas que te atrapalham, tá? Não são as mamadas noturnas que te atrapalham. Porque a mamada noturna não é só alimentação, tá? Porque se for pensar em alimentação, o seu bebê vai mamar poucas vezes de madrugada, ele não vai ficar mamando 500 mil vezes de madrugada, porque se ele estiver mamando bem durante o dia, tá? Por isso que muitas vezes, você só tirar a mamada noturna não funciona, quando troca o peito pela mamadeira não funciona, por causa disso. A gente precisa equilibrar várias questões do dia, como a rotina, e principalmente a conexão, para a gente conseguir eliminar essas mamadas, principalmente conexão. Com tudo equilibrado, aí sim, você pode pensar em querer eliminar algum tipo de mamada, senão não dá, tá? E aí, gente, olha, eu vou até citar o caso da Débora, que ela é mãe da Lívia, lá do curso Sono com Afeto, de 18 meses. A Débora, o que acontecia? A Lívia acordava muito de madrugada e ela acordava para mamar. Aí, o que a gente fez? A alimentação dela do dia estava ok, rotina dela do dia estava ok. Geralmente, bebês dessa idade, eles não tem muito problema, assim, com essa questão de rotina, sabe? É muito difícil bebê ter uma rotina atrapalhada nessa idade, porque é uma soneca só, né? E geralmente é mais tranquilo. E aí, o que estava faltando para a Lívia? Para ela conseguir não acordar à noite. Estava faltando a mãe dela fazer mais conexão com ela. Então, a mãe caprichou nas brincadeiras de conexão, fez uma boa higiene do sono, a gente acertou algumas questões particulares dela, né, da Lívia, mas foi basicamente isso, higiene do sono e conexão. E aí, o que aconteceu, gente? A Lívia parou de acordar de madrugada sem a mãe dela ter feito nada na madrugada, sem ela ter mexido em nenhum despertar, sem ela ter precisado tirar peito de despertar, sem precisar ter feito nada, né? Esse é um exemplo, assim, que eu estou dando para vocês, que não é que vai acontecer com todo mundo, 100% das pessoas, não é isso. Mas é porque as crianças, elas precisam estar equilibradas para chegar à noite e você eliminar o despertar. É fácil assim com todo mundo? Fácil assim, né? Não é que foi fácil, mas é que é rápido assim com todo mundo? Não é. Mas a gente precisa observar a criança e tentar você melhorar, se fazer a questão de relacionamento durante o dia com a criança, para chegar à noite ficar pelo menos mais fácil. Teve uma outra mãe do curso também, a Laura, que é mãe também de um bebê, de uma criança de 1 ano e meio. E o que aconteceu com o filho dela, o Miguel? Ele acordava 4 vezes à noite. No caso dela, a gente precisou fazer um ajuste de rotina, e a mãe começou a fazer a conexão. Esse exemplo é legal de dar. Aí, ela começou a fazer muita conexão com ele. Tem gente perguntando o que é conexão. Eu citei lá na aula do Sono com Afeto, hoje no curso, na aula na gratuita, né, do Sono com Afeto, que foi liberada hoje. Se você não sabe, dá uma corrida lá para você olhar. Mas é basicamente você se conectar com o seu bebê para ele se sentir preenchido por você, por amor, contato durante o dia, tá? Mas, enfim, a Laura estava fazendo conexão de forma meio que automática com o bebê dela,
tá? Ela estava meio que cumprindo tabela, digamos assim, com o filho dela, de conexão. E aí, só que os despertares não estavam diminuindo, e eu insistindo com ela, tinha o curso Sono com Afeto todo de novo, e aí ela percebeu que ela não estava fazendo a conexão que o filho dela precisava. Ela até falou assim, eu não estava fazendo a conexão direito, ela falou desse jeito, porque é a forma que o filho dela precisava da conexão. Aí ela mudou o jeito de fazer a conexão com ele. Sabe o que aconteceu? De 4 despertares, diminuiu para 2, sem ela ter feito nada nesses outros 2 despertares, tá? E aí, a gente está trabalhando nesses 2 últimos que restaram, né? Mas eu estou querendo citar esse outro exemplo, né, que a gente está no meio do caminho ainda, só para vocês entenderem da importância dessa questão do relacionamento. Vou dar um último exemplo, só para vocês poderem entender que é uma coisa também que não é só conexão, mas que é importante, da Andréia, que é mãe de gêmeos, ou até chama Gabriel, o Gabriel e o João. O João acordava muito, o Gabriel não. Mas às vezes o Gabriel acordava, mas o João não. Era de um ano e pouquinho, também do curso Sono com Afeto. E aí a mamãe dela de conexão, porque a gente não consegue encher o copinho do outro se o nosso não está preenchido. Então, o que ela fez? Ela começou chegava no final do dia que o marido dela estava em casa, ela deixava os 2 com o marido, porque ela ficava o dia inteiro com eles, né? Fazia conexão o dia inteiro com eles. Chegava no final do dia, ela deixava os 2 com o marido e ia fazer as coisas dela, ia tomar um banho, ia lavar o cabelo, ia fazer as coisas dela, tomar um lanche com calma. Ela ia se preencher, né? A mamãe ia se preencher, né? Para ela conseguir dar conta, né? Dos 2. E os 2 amamentavam no seio. E aí, o que aconteceu? Ela ia colocar eles para dormir bem mais relaxada e eles pararam de acordar. Dormiram a noite inteira, os 2 gêmeos. Então, o que é impressionante, assim, não só o poder da sua conexão com o bebê, mas de você se auto-preencher, tá? E aí, gente, vocês vão falar assim, Renata, mas o meu filho já tem a rotina boa, ele ainda acorda. Renata, meu filho já sabe dormir sozinho, ele ainda acorda para mamar, porque quem já me acompanha há mais tempo, eu falo que isso é importante, alguns bebês precisam saber adormecer um pouco mais independente para conseguir diminuir despertar, né? E aí, só que eu digo para vocês que não é só isso, tem todas essas questões que eu estou falando com vocês, porque o bebê, ele não acorda só para se alimentar, ele acorda para te ver, ele quer ver você, né? Você está passando por esterogestação, último trimestre de gestação, que pode durar não só 3 meses, mas durante um tempo maior, né? E aí, gente, o que acontece? O bebê, quando ele se sente inseguro, ele quer a mãe, e muitas vezes ele procura o peito ou uma madeira para comer, mas na verdade o que ele quer é ter alguém por perto, sabe? Para ele se sentir seguro que tá tudo bem, tá bom? E como é que é um jeito super errado de você tentar eliminar as mamadas noturnas? Você pegar as mamadas noturnas simplesmente não dá. Tipo assim, manda o marido, pode até diminuir o despertar, mas esse bebê vai ainda continuar acordando por um período, tá? Tem gente que fala assim, manda o marido e deixa ele se virar, né? Ele vai diminuir as mamadas, mas não vai resolver esse problema, tá? E o jeito certo de resolver esse problema? Você mexer no dia e mexer na conexão. É aí que está o segredo da vida, o segredo de toda essa questão das mamadas noturnas, né? Você fazer uma boa rotina do seu bebê durante o dia e também para quem principalmente, que eu sei que tem muita gente aqui que é mãe de bebezinho abaixo de 6 meses, que é super importante, que é você conseguir alimentar o seu filho com frequência durante o dia, tá? Você alimentar o seu bebê com frequência durante o dia. Tanto faz se é peito ou se é fórmula. O importante é ele estar bem alimentado, tá? O que o pediatra mandar você fazer, mandou da fórmula? Da fórmula. O importante é o bebê estar alimentado.
ele precisa de uma quantidade X lá de calorias durante 24 horas do dia dele para ele conseguir dormir bem. E aí, à noite. E aí, o que você vai fazer? Você vai ajudar o seu bebê a se alimentar bem durante o dia, oferecendo as mamadas para ele durante o dia. Né? A gente fala muito assim, bebês que só alimentam exclusivamente no seio ou na mamadeira, que o limite máximo de tempo dele ficar sem mamar são 3 horas. Porque se ele ficar mais de 3 horas sem mamar, ele vai acabar acordando à noite para descontar essa mamada. E aí é legal, gente, vocês observarem isso, para quem é mãe de bebê que só se alimenta, só toma leite, ainda não come, é legal você observar isso, para você pensar também, né, que por causa disso, as sonecas não podem passar de 3 horas. Então, se o seu bebê dorme mais do que 3 horas, ele não vai conseguir alimentar o tanto que ele deveria, tá? Aí, gente, muita gente aqui que eu tô vendo que tem algumas perguntas, né, que a criança não quer largar o peito, tem criança que dorme conectada assim, né, plugada no peito, e a mãe acaba fazendo cama compartilhada por cansaço, né, e a criança fica lá grudada no peito a noite inteira, né? Por que essa criança está fazendo isso? É porque ela está morrendo de fome a noite inteira? Não é, né? E aí onde que às vezes as pessoas fazem uma confusão danada, tentando socar alimento na criança durante a noite, no final do dia, para a criança conseguir diminuir o despertar, né? Ou para diminuir isso. E a criança, na verdade, ela está tentando fazer é manter a mãe por perto. Ela está tentando manter a mãe grudada nela, para ela conseguir melhorar, né? Para ela conseguir sentir melhor a conexão com essa mãe, né? Então, primeira coisa que você precisa fazer? Higiene do sono, rotina e conexão. Higiene do sono, 2 horas antes de dormir, o que você vai fazer? Você vai tentar deixar o ambiente um pouco mais tranquilo, diminuir as luzes, desligar a televisão, não tem jeito. Ai, Renata, mas meu marido chega, ele quer ver não sei o que na televisão. Conversa com ele, explica para ele, que isso é fundamental, tá? Para o sono do seu bebê. Fundamental. Desliga a televisão, desliga a tablet, desliga o celular, assim, não deixa exposto para a criança, tá? Manter o ambiente tranquilo, calmo, né? Você se conectar com o seu bebê. Mesmo que você trabalhe fora, você pode fazer isso no momento que você estiver em casa. Se fazer uma conexão muito gostosa com o seu bebê, né? E aí é para você se sentir conectada com ele. E você encher o seu copinho de conexão também, que é importante, tá? A gente precisa se preencher, né? Também para a gente conseguir preencher o outro, né? E aí, gente, e colocar o seu bebê para dormir da forma mais relaxada que você conseguir, né? É lógico que o bebê precisa dormir relaxado, mas você precisa estar relaxada também. Porque se você colocar ele para dormir tensa, nervosa, pensando que daqui a pouco ele vai acordar, que não sei o quê, sabe? Eu sei que quando a gente entra nesse ciclo vicioso é difícil da gente sair, porque eu já estive nele também, quem já me acompanha a minha história, mas é preciso a gente entender que se a gente está tensa, a gente está passando para o nosso filho, por quê? Porque o bebê, ele sente tudo da gente. Até eu tenho um livro da Jenny Nelson, da Disciplina Positiva, que eu amo, que ela fala que o bebê sente sua tensão nos seus braços, sente os seus ombros rígidos e sente os seus batimentos cardíacos mais acelerados se você estiver ansiosa. E aí, o que ele vai pensar? Poxa, eu estou em perigo? Não estou bem. Aqui não está bacana para mim. E vai despertar. E vai procurar uma mamar. Então, isso tudo você precisa tentar equilibrar durante o dia para você conseguir chegar à noite, né? Teve uma pergunta aqui de relance, e quando eu conseguir ver as perguntas, eu respondo. Que é a de 2 anos. Ainda pode ter esperança? Super pode. Tem até uma aluna lá no curso, a Adriana, no Conversando com Afeto, que o filho dela tem 2 anos e meio, mais ou menos. E ela, né? E ela já tá dormindo a noite inteira, né? Porque o que ela fazia? Ela dormia pegando o cabelo da mãe dela, ficava enrolando assim o cabelo da mãe dela, e aí acordava 3 vezes de madrugada para mamar, né? E a gente sente, tipo assim, proibir a criança de mamar de madrugada, só trabalhando o dia dela, equilibrando ela durante o dia, ela parou de acordar. Tá? Super pode ter esperança. Adoro essa idade até. Porque essa idade eles respondem muito à disciplina positiva e é muito legal, sabe?
E aí, gente, como é que vocês vão fazer, então, né? Vocês vão olhar a rotina, isso tudo que eu falei, conexão sua consigo mesmo, conexão com a criança, brincar sem brinquedo, tá? Quem tá querendo saber o que é brincadeira de conexão, brincar sem brinquedo, tentar brincar de esconde-esconde, de pega-pega. Hoje eu inventei uma brincadeira bem louca aqui com o Gabriel, de colocar ele em cima da minha perna e ficar jogando ele pra cá, tudo quanto é canto aqui, assim, sabe? Fiz com o B, o B foi mais leve, né? Mas com o Gabriel foi bem punkzão, igual ele gosta. Nossa, ele rachava de rir. Mas é inventar brincadeira mesmo, sabe? Arrastar no edredom, rolar no chão. Você fazer brincadeira que você se sinta conectada também com o bebê. Não é para cumprir tabela. Não é para você fazer um checklist. Ah, me dá mais exemplos de brincadeira de conexão, fazer um checklist, fiz, acabou. Não. Você se sinta conectada com o seu bebê, tá? Sinta as gargalhadas dele, né? Que é uma delícia, né? Para você conseguir ter essa conexão verdadeira com ele, tá? Até um negócio que eu estava reparando no meu marido esses dias, que ele sempre assiste as minhas lives, você que está escutando aqui, eu até esqueci de contar isso para ele, mas é que eu reparei nisso esses dias, que ele falou assim, a gente tinha almoçado, tava uma zona na cozinha, aí ele falou assim, pode deixar que eu arrumo a cozinha, porque eu tava com o Bernardo no colo. Eu falei, tá bom. Aí ele começou a brincar com o Gabriel, ele esqueceu da cozinha. Aí deu, tipo assim, 4 horas da tarde, que ele falou, lembrei de arrumar a cozinha, porque que a entrega é muito grande, né? A entrega, a brincadeira é muito grande. Aí na hora que ele lembrou, ele foi lá e arrumou. Mas que isso é legal, né, de ver, de se entregou tanto à brincadeira que esqueceu das coisas que tinha que fazer em casa. Eu acho isso incrível. Mas aí, gente, é isso que a gente precisa fazer também, porque a gente, mulher, se preocupa muito com as coisas, né? Ah, tem que lavar roupa, tem que colocar roupa na máquina, tem que tirar a roupa, fazer o jantar. Porque quanto mais a gente se entregar, é melhor. E aí, fazer todos esses passos que eu tô falando com vocês, primeiro, sem mexer em mamada noturna. E uma outra coisa também que é importante, porque existem bebês que são gulosos. Ah, eu tô até vendo aqui uma pessoa falando, a Yasmin. Depois que comecei a seguir você, entender sobre conexão, seguir suas dicas, equilibrei a conexão com meu baby durante o dia, mais higiene do sono. Meu bebê começou a dormir a noite inteira. Tá vendo, gente? Olha, tem muita gente que me manda depoimento assim. Eu tô lendo da Yasmin, mas muita gente me manda depoimento me contando isso, que começou a seguir as minhas dicas, começou a seguir, entender essa questão da conexão, e o bebê começou a dormir a noite inteira, sem mexer na mamada noturna. Então, isso a gente precisa fazer primeiro. Renata, quantos dias demora? Depois você responde aí, Yasmin, quantos dias que demorou o seu? Mas isso é variado, né? A Yasmin vai falar que demorou um tanto para ela, mas tem gente que demora mais. Teve uma bebê que eu atendi uma vez que demorou 5 dias, que foi, eu acho que, o recorde até agora que eu peguei. Tem bebê que demora mais, enfim. Tem bebê que demora menos. Então, tem essa questão. Aí eu ia falar dos bebês gulosos, né? Que vocês até estão perguntando, que estão falando, comentando aqui de bebê guloso. Tem bebês que realmente são muito gulosos, que o que você oferecer, eles vão comer, né? É engraçado bebê assim, né? Eles comem muito. E aí, o que acontece, né? E aí, porque a gente às vezes fala assim, qual é a mamada mais efetiva de madrugada? Aí, os bebês que comem normalmente, assim, em quantidade normal, a mãe sempre vai falar, tal hora, ele nem mama direito. E os bebês gulosos, não. Os bebês gulosos comem, que é uma maravilha, né? Mamam, que é uma maravilha. Qualquer hora que mamar, vai mamar. E aí, o que acontece com esses bebês gulosos, né? Tiver mamando só no peito, só no seio ou na mamadeira, assim, não tiver comendo comidinha ainda. Conta as mamadas durante o dia, como eu falei. Aumenta essas mamadas durante o dia efetivas para conseguir chegar à noite e a criança conseguir estar, tipo assim, com a barriguinha mais cheia de calorias, né? Tá comendo comidinha? O que eu acho legal você fazer? Que é a dica que eu já fiz. A Yasmin tá falando, ó, meu bebê tem 2 meses e foram 7 dias desde que comecei os ajustes. Olha que rápido também, você foi super rápido também. Geralmente não é tão rápido assim, não. Foi rápido. Enfim, aí, o que você faz? Você começa a equilibrar a alimentação do bebê durante o dia.
tá? Você observa tudo que você... E tem alimentos, gente, com triptofano, que triptofano é precursor da melatonina, que é super legal de você dar. E tem um estudo que fala que é legal você dar esse alimento com triptofano no café da manhã, não só à noite. Então, por exemplo, o que tem triptofano, né, que é o precursor da melatonina? Aveia, banana, ovos, frango, né? Tem alguns alimentos. Depois você dá um Google aí, que é alimentos com triptofano, você vai ver um monte de gente marombada falando de triptofano, porque o triptofano também ajuda em outras coisas que eu não sei direito o que é, né? Para quem está querendo ganhar massa muscular. Mas eu só sei de sono, né? Como vocês podem ver, a pessoa é muito magra, então eu não sei nada de essas coisas. Aí, o que acontece? Vocês dando uma panquequinha, por exemplo, sabe aquela panquequinha que você faz de banana amassada, um ovo e aveia no café da manhã, já vai super te ajudar. E aí também você pode dar esses alimentos com triptofano ao longo do dia também, por exemplo, salpicar aveia no meio da comida, ou jogar um fio de azeite no meio da comidinha do bebê. À noite também, que aí vem a dica, né, no final do dia, porque aí o dia vai normal, aí você coloca o seu bebê para comer mais cedo, para jantar mais cedo. Coloca ele, tipo assim, umas 5, 5 e meia para jantar. Nossa, Renata, que cedo, ele não vai ficar com fome? Calma, isso aí é o caso do bebê guloso. 5 e 5 e meia, ele janta. E aí, gente, umas 6 e meia, 7 horas, você pode dar uma frutinha, uma bananinha com aveia. Banana com aveia é um super coringa, porque a banana tem triptofano e a aveia também, né? Ou dar uma panquequinha, ou você dá um abacate amassado com banana também, serve, sabe? Alguma coisa com triptofano, assim, alguma coisa assim. Tem criança que toma iogurte com frutinha picadinha antes de dormir também pode, assim, nessas 6 e meia, 7 horas, né? Então, você dá alguma coisa assim para a criança, tipo uma ceia. Teve uma cliente minha que dava vitamina para o filho dela, ela batia uma vitamina de leite com aveia e fruta, e dava para ele, e se era muito engraçado, se ele não tomasse essa vitamina antes de dormir, ele acordava de madrugada. Se ele tomasse a vitamina, ele não acordava. Então, esse é o caso do bebê guloso. Então, você pode oferecer dar uma bombada na alimentação no final do dia, e aí também dar uma mamar antes de dormir, se ele conseguir comer tudo isso. E tem criança que consegue, tá? Consegue comer tudo isso aí que eu tô falando. O Gabriel jamais conseguiria, mas tem criança que consegue, né? E aí você faz isso. Isso é para caso do bebê guloso, porque a minoria é guloso, que tem essa necessidade de comer desse jeito. Minoria, a maioria é conexão, tá? A maioria é conexão, tá? Aqui até a Vivi Cristine tá falando, a pediatra falou que leite com aveia antes de dormir também é bom. Maravilhoso! Só não bota aqueles negócios engrossantes, tá? Aquele negócio muito famoso lá, que eu não vou falar o nome, mas que ele é muito famoso. Porque dá uma lida na lista de ingredientes de tudo que você for dar para o seu bebê. Tô falando isso até como engenheira de alimentos, tá? O que vem primeiro, para quem não sabe, o que vem primeiro na lista de ingredientes é um produto que tem mais. Por exemplo, por acaso tem um Toddy aqui do meu lado. Tem gente que dá leite com Toddy para criança de dormir. Esse meu marido ama Toddy, né? Por isso que é grande assim. Aí que eu vou ler esse de ingredientes. Não vou ler tudo não, só vou ler o começo. Ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte de cevada, sal, vitaminas. Então, qual que vem primeiro aqui? O açúcar. Então, o que mais tem nessa coisa aqui, ó, é açúcar. Qual que é a segunda coisa que mais tem? Cacau, né? Então, quando você for ler, se for ler esse negócio engrossante, você vai ver que um dos primeiros ingredientes é açúcar. Então, tá lotado de açúcar. E o que acontece se você der muito açúcar para sua criança antes de dormir? Você vai dar um pico glicêmico animal lá no corpinho do coitadinho e ele vai acordar mais à noite. Desequilibra, tá? Gente, e aí, ó, só para finalizar não, né? Agora é a parte que várias pessoas querem saber. Renata, eu já fiz tudo isso que você falou, não sei o quê, tô super conectada com o filho, e mesmo assim ele está acordando, diminuiu os despertares, mas ele ainda está acordando, como é que eu faço? Bebês de peito. Uma dica legal é você diminuir o tempo de mamada. Então, por exemplo, se o bebê mama 10 minutos, você tira ele com 8 minutos do peito e nina o resto, tá?
Mas isso é para fazer só depois que tiver tudo equilibrado, tudo esse negócio aí na frente que eu falei, pelo menos umas 2 semanas você fazendo. E aí, você vai fazendo isso até diminuir, vai diminuindo o tempo de mamada, tá? Isso tudo pra você não tirar de uma vez e ele ficar chorando, tá bom? Meu filho mama mamadeira, como é que eu faço? Aí você dilui a fórmula, porque toda a fórmula, ela vem com a dosagem lá, né? A maioria é a mesma dosagem, mas tipo assim, se ele mama 210 ml, então são 7 negocinhos de pazinhas para 210 ml de leite. Então, como é que você vai fazer? Você vai, em vez de colocar 7 pazinhas, você põe 6. E o mesmo volume de água. E fica assim uns 3 dias. Aí você vai diminuindo devagarinho o tanto de pazinha e vai mantendo o tanto de água até chegar na água. Algumas crianças param de, na hora que chega, vai chegando na água, eles vão parando de acordar, tá? Então, tem essas nuances, essas coisas que vocês podem fazer, né, nos despertares, mas que você precisa primeiro mexer em isso tudo, conexão, não sei o que, durante o dia, para sua criança conseguir se equilibrar. Se você começar pelo final, igual eu falei agora, começar agora que eu falei, você, as chances de dar errado são imensas, tá? Então, essas coisas é para começar agora, gente. Agora, now, tá? Gente, para quem chegou agora, a Thaisa tá perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai, mas eu só vou disponibilizar a gravação amanhã, porque o começo travou, deu um pau total, que ficou uns 10 minutos aqui só com a conexão horrível, tá, Thaisa? E quem tá querendo saber? Aí eu vou colocar aqui no YouTube, que no YouTube eu consigo eu consigo cortar esse início, aí depois eu faço o download e posto aqui no YouTube, no Instagram, tô ficando louca. Posto aqui no Instagram amanhã, tá bom? Para vocês, tá? E aí, gente, deixa eu ver. Algumas perguntinhas de vocês. O meu bebê está com medo e só quer dormir no colo. Deixa ele no colo, o meu também só quer dormir no colo. Na noite, o Bernardo dorme no berço dele, até porque senão eu não conseguiria estar aqui, né? Mas durante o dia ele só dorme no colo, eu deixo. Deixa ele no colo, tá na séria gestação, tá bom? Enfim, gente, ó. Essa questão de ficar conectado com a mãe é muito importante para você conseguir fazer o seu bebê se sentir mais seguro durante o dia, tá? Durante o dia e com isso afetar a noite. O foco de tudo é o relacionamento. A gente não pode ficar colocando padrões para todo mundo, tá? Vai ficar igual para todo mundo que não vai ficar, tá bom, gente? Ó. Aí, olha, eu vou fazer o seguinte, vou dar um print aqui agora nessa tela. Aí eu vou postar lá no Instagram daqui a pouco, lá nos stories, né? Vou explicar para todo mundo que eu vou colocar essa live só amanhã, para ser o negócio que deu pau aqui na internet. Gente, deem print aqui na tela também. Coloquem lá se vocês gostaram da live. Coloca no Instagram, me marca se vocês gostaram da live, que isso é bem legal de eu conseguir ver se vocês estão gostando. É uma pergunta super pertinente aqui, ó. Cadê? Nath. Tem problema o bebê adormecer no peito? Então, Nath, ó, o seguinte. É a mesma situação. Eu sempre recomendo fazer isso tudo que eu falei até agora, sem ser essa finalzinho, né, desse negócio das mamadas, conexão, higiene do sono, rotina, fazer uma super conexão com seu filho, encher o seu copinho de conexão também, antes de você pensar em mudar a forma de adormecer do seu bebê, né? Porque tem algumas crianças que eu já atendi, que elas adormeciam no peito e dormiam a noite inteira. Então, é muito individual isso. Então, primeiro mexe em tudo, depois mexer nesse negócio de dormir no peito.
Se a criança, mesmo assim, você mexeu em tudo, e ainda a criança continua despertando, aí você começa a tentar tirar do peito para não dormir no peito, fazendo dormir no seu colo, tá? Tira o peito antes dele dormir completamente e nina o resto no colo, tá? Então, eu vi uma pergunta aqui que eu tenho que responder também. Aí, gente, a louca, né? Mas aí, faz isso, tá? Porque aí, por último, assim, o último dos últimos é mexer na madrugada. Mas você pode mexer antes dele, a hora de adormecer, tranquilamente, se não resolver, tá? A Adriana, que eu vi aqui, é Adriana Tiago Lopes. Acho que é isso, né? Não sei falar. Enfim, a minha bebê tem 2 meses. Posso diluir a fórmula? Pergunta para o pediatra, tá? Bebezinhos abaixo de 1 ano, para diluir a fórmula e diminuir essa questão das mamadas, de diminuir o tempo de mamada de madrugada, só se o pediatra deixar. Pergunta para o pediatra. Nossa, super obrigada mesmo por você ter feito essa pergunta, que eu já estava esquecendo de falar isso. Bebês pequenos assim, pergunta para o pediatra. E vocês não façam isso se o pediatra não autorizar. Pelo amor de Deus. Vocês vão sair falando que é a Renata que falou, mas não, pergunta para o pediatra. Tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta. Eu estava esquecendo de falar isso, isso é um negócio fundamental. Você só vai tirar a mamada noturna, diminuir a mamada noturna, diminuir tempo de mamada, diluir fórmula, se o pediatra deixar, tá? Se o pediatra deixar. O B mesmo, meu filho, ele mama de 1 a 2 vezes de madrugada. Ele é guloso. Parece que ele tá fazendo parte desses bebês gulosos, porque ele mama demais, gente. Nossa Senhora. Enfim, e aí, gente, outra perguntinha que eu achei pertinente também é a mamada dos sonhos, né? Que faz parte dessa questão de mamada noturna, né? Eu não gosto da mamada dos sonhos, por quê? Porque você interrompe um ciclo de sono. Na aula 2 da Semana Sono com Afeto, assiste lá, o que acontece com essa... Vocês vão ver o hipnograma do sono, que é o gráfico que o bebê faz, a gente também, quando a gente está dormindo. Então, se você pega e dá uma mamada para o seu bebê, na hora que ele está fazendo um ciclo de sono, você interrompe esse ciclo de sono. E o que pode acontecer? Você bagunçar o resto da noite toda, ou sua criança não pegar, que é super comum também, ou você viciar o seu filho a acordar sempre nessa hora para fazer essa mamada, né? Porque eu já vi várias crianças, teve uma época aí para trás que estava todo mundo fazendo mamada nos sonhos, na época que até o Gabriel era pequeno, e aí depois as crianças estavam lá com 1 ano e pouco, e ainda acordando essa hora para mamar. Então, eu não sou a favor da mamada dos sonhos, eu sou a favor de você equilibrar tudo lá durante o dia, porque a minoria acorda por fome, para ser sincero. E isso, se for fome, você consegue equilibrar o dia, né? E, exceto esses bebês abaixo de 1 ano, que podem ser, sim, que acordem por fome de madrugada, por ser muito pequenos. Igual o Bernardo acorda de madrugada para mamar, porque ele é muito pequeno, né? Um bebezinho aí de 6 meses pode, sim, acordar de madrugada para mamar, porque a introdução alimentar não está bem estabelecida. Um bebê de 9 meses ainda pode bem acordar para mamar, porque a introdução alimentar não está bem estabelecida. Então, a opinião do pediatra de quantas mamadas que ele precisa de madrugada é fundamental em todo esse processo. Tá bom, gente? Gente, eu acho que é isso, tá? Que eu queria falar com vocês. Amanhã, terça-feira, 20h30, vou lembrar de colocar esse raio desse 4G para a gente não perder tempo. Eu vou fazer a live de perguntas e respostas, tá? E aí, gente, olha só. Aí vocês apareçam aqui, que aí eu vou responder tudo para vocês sobre o que vocês quiserem, né? E vou responder o máximo de perguntas que eu conseguir, tá bom? Acho que é isso, tá bom? Aí amanhã a gente conversa mais. Um beijão para vocês, boa noite. Obrigada por vocês terem vindo, obrigada por vocês terem me avisado do negócio que estava travando, obrigado mesmo de coração, obrigado pelas perguntas.
e até amanhã. Boa noite.